Uniclac. Olá, meus amigos, minhas amigas, vamos para mais uma aula. Nós estamos estudando agora o bloco de garantias aí do Sistema Financeiro Nacional, principalmente garantias referentes às operações bancárias, né? Agora chegou a hora da fiança, né? Fiança é um tipo de garantia, como nós já sabemos, é uma garantia pessoal, ou seja, a pessoa que vai estar garantindo aquela operação ou o título de crédito, né? No bloco das garantias pessoais, nós temos dois tipos, fiança e aval, né? Aval, nós já estudamos na aula anterior, o aval é destinado a quem? Aos títulos de crédito. E a fiança é destinada aí à garantia pessoal, ou seja, as pessoas vão estar garantindo com patrimônio próprio, é o quê? Os contratos, né? Contratos de fiança. Então, são as garantias pessoais, ok? Vem comigo aqui. Fiança. Então, o que é fiança? Fiança é um negócio jurídico acessório que tem por finalidade prestar garantia de pagamento a uma obrigação principal a qual adere, né? Vem comigo aqui, professor. Então, é o seguinte, fiança é uma obrigação acessória, né? Nós temos dois tipos de obrigação, gente, a obrigação principal e a obrigação acessória. Por exemplo, vamos lá no nosso famoso contrato de locação para explicar melhor esse dispositivo. Ó. Contrato de locação. Então é o seguinte, o contrato de locação, você tem lá o objeto, não é isso? O objeto é o quê? Você alocar o espaço e contrapartida do locatário tem que pagar o locador, ok? Esse pagar o locador é o quê? É uma obrigação principal. Essa obrigação principal não é de responsabilidade do fiador. A obrigação principal vai ser, no caso concreto que eu passei para vocês, vai ser de responsabilidade do locatário, né? Só que ele é o quê? Ele é acessório secundário. Caso ele não compra a obrigação, aí surge a obrigação acessória secundária do fiador em assumir esses prejuízos, né? Então, por isso que ele gosta de benefício de ordem, caso de acessório, né? A gente vai falar sobre benefício de ordem. Por hora, o que você deve saber? Que na fiança, a obrigação é o quê? Acessória. Lá no aval, vai ser o quê? O aval ele é autônomo, a gente vai falar a comparação dos dois. O devedor da obrigação principal é chamado de afiançado, cujo pagamento o fiador garante. Então, afiançado, então existe o fiador e existe o afiançado. O fiador é aquele cara que garante que tem um contrato acessório, né? E o afiançado é aquele que está garantindo, né? Ótimo, né? De quem se cobra primeiro? Ou seja, o benefício de ordem. Professor, então é um negócio jurídico acessório, secundário. Então, pela regra básica, é simples. Na fiança, isso aqui é fiança, tá? É fiança. Se é acessório, então só vai chegar no acessório depois que cumprido o principal. Então, se o principal não pagar, cobra-se o acessório. Ou seja, na fiança nós temos o famoso benefício de ordem ou da responsabilidade subsidiária, né? Então, pronto, está aí. Então, olha, ó, de quem se cobra primeiro? Anotem aí. Ó, se cobra primeiro de quem? Do afiançado, da obrigação principal. Isso é chamado de quê? Benefício de ordem. Primeiro o cara que deve, depois você. Tá? Isso aí se aplica-se na fiança, mas tem uma exceção. Pela regra, o fiador só está obrigado a pagar caso o devedor principal não o faça. Olha aí, né? O fiador só está obrigado a pagar caso o devedor principal não o faça. O pagamento deve ser exigido primeiro ao devedor afiançado e o benefício de ordem a favor do fiador. Então, na fiança, há o benefício de ordem. Porém, a lei atribui alternativa para que o fiador possa renunciar a este benefício, passando a ser devedor solidário e principal pagador, como se fosse o aval. Ou seja, tem um pulinho aí, né? Eu mesmo já caí nessa, cara. Eu fui ser fiador de um contrato, e lá existia uma cláusula contratual
na qual eu, fiador, renunciava. Eu, fiador, renunciava, né? Eu, fiador, renunciava. Cara, dancei, né? Ou seja, quando você assina uma cláusula renunciando ao benefício de ordem, tá? Olha lá, o locador, lá, o foi de locação, né? O locatário pode cobrar tanto do fiador quanto do devedor, do contratado, né? Pode haver mais de um fiador para o mesmo contrato? Claro que pode, né? Normalmente aí, principalmente no banco, os caras cobram aí, eles exigem aí dois fiadores, né, com bens imóveis no nome dele, né? Agora, existe uma relação jurídica, né? Que, por exemplo, o fiador, né? Vamos supor, o cara não pagou. Aí tem 2 fiadores. Um fiador foi lá e pagou. Esse fiador que foi lá e pagou, ele pode cobrar do colega fiador e do cara que devia. Tá? Então, com obrigação. Tá? Havendo mais de um fiador, na mesma obrigação, a responsabilidade será solidária. Então, entre fiadores, a responsabilidade ela é solidária. O que é responsabilidade solidária? Igual. O cara pode cobrar de qualquer um dos fiadores, entre eles, ó, entre os fiadores, né? É chamada cofiança, né? Cofiança. Havendo solidariedade entre os fiadores, aquele que realizar o pagamento subroga-se o direito do credor, ou seja, poderá cobrar a dívida toda do devedor, bem como a cota devida pelos demais fiadores, né? Então ele pode cobrar a cota devida pelos demais fiadores, né? Vem comigo aqui, fiança. Fiança é o quê? Contrato, né? Como é que o banco vai legitimar a fiança? Cara, como é que o banco vai legitimar o título de crédito? Com assinatura no título do avalista. No caso do avalista, é a assinatura do cara. E aqui? Aqui é no contrato. Então, lá no contrato tem que ter uma cláusula de fiança. A fiança pode ser prestada por cláusula contratual, no mesmo instrumento da obrigação do negócio principal. A obrigação do fiador cessa com a morte, transmitindo-se aos herdeiros, até a força da herança, os efeitos decorrentes da responsabilidade até a ocasião. Então, essa aí, então, com a morte cessa lá, é a mesma coisa também do aval em relação à sucessão aqui. Bacana? E agora, professor? Agora, um raio-x da diferença de aval com fiança, né? Porque muitas questões de concurso, eles tentam o quê? Confundir os dois aqui, aval e fiança. Vem comigo aqui. Na fiança, é necessária a formalização da obrigação do fiador, por escrito. No aval, basta o lançamento da assinatura do avalista no título de crédito. B. Na fiança, é um contrato acessório. O aval é autônomo, né? Professor, por que o aval é autônomo? Porque o aval se dá com base no título de crédito, tá? Nesse papelzinho aqui no título de crédito, tá? Então ele é autônomo, né? Autônomo e solidário. Na fiança, a responsabilidade é subsidiária, tá? Salvo estipulação em contrário. Professor, responsabilidade subsidiária, né? Subsidiária é o famoso benefício de ordem. Primeiro você deve cobrar o cara responsável pela obrigação principal. Se ele não pagar, aciona-se o fiador, né? Agora, a legislação, eu acho que isso foi muito errado, né? Deu a possibilidade dele renunciar ao benefício de ordem e passar a ter responsabilidade solidária. Isso pode acontecer no caso da fiança. No aval, a responsabilidade é sempre solidária, né? O cara pode cobrar tanto o avalista quanto o credor principal, né? D. A fiança é dada para garantir contratos. Exatamente, para garantir contratos. O aval é dado para garantir títulos de crédito. Exemplo de título de crédito, cheque, letras cambiais, letras de câmbio, né? Cheques, duplicatas, notas promissórias, né? F. A fiança pode ser dada a um documento em separado. Sim, pode ser um documento separado, um outro contrato de fiança lá, ou uma cláusula, né, dentro do contrato. O aval só pode ser dado no próprio título ou em folha anexa a esse título, né? Lembrando que no título ele pode ser tanto no verso ou no anverso, na frente ou atrás do título, né? G. A fiança é garantia pessoal. O aval, ao contrário, garante diretamente o título, né? Então você garante diretamente o título. Claro que os dois são garantias aí tipo pessoal, né? Só que ela é pessoal, aquela confiança. Confiança vem de fiança, né? Confia na pessoa, né?
Muito utilizado aí, esse tipo de garantia, aí, principalmente em contratos de locação, né? Vamos lá, Código Civil, importante. Artigo 794 do novo Código de Processo Civil. Ó, processo civil, vem comigo aqui. O fiador, quando executado. O que significa o fiador quando executado? Quando ele foi, colocaram ele no pau, estão cobrando ele pagou a dívida que não era dele, né? Tem o direito de exigir que primeiro sejam executados os bens do devedor, situados na mesma comarca. Parou. Então, quando o fiador, quando for executado, ele tem o direito de cobrar. Opa, está me cobrando. Negativo, você tem que cobrar primeiro os bens do devedor. Isso aí que significa o quê? Benefício de ordem. Livres e desembargados, indicando-lhes pormenorosamente a penhora. Então, o que acontece aqui? O cara está sendo executado, o fiador. Ele fala, negativo, opa, parou, eu sou fiador, eu tenho um benefício de ordem. Então, eu vou falar o seguinte, cara, ao invés de você me executar, você tem que executar o devedor principal. Aí você está falando que você tem a obrigação de informar a Vossa Excelência, o juiz, o quê? Quais os bens que ele tem disponíveis, só que esses bens têm que estar o quê? Desembaraçados, né? Ou seja, desimpedidos, né? E você já tem que indicar o quê? A penhora para garantir lá, a penhora desses bens aí para garantir a dívida, né? Processo civil. Parágrafo primeiro. Os bens do fiador ficarão sujeitos à execução, né? Se os do devedor, situados na mesma comarca, que os seus forem insuficientes à satisfação do direito do credor, né? Então está dizendo aqui, se o credor não pagar, os bens deles ficam indisponíveis para pagar a obrigação. Parágrafo 2º, o fiador que pagar a dívida poderá executar o afiançado nos autos do mesmo processo. Olha que agilidade do novo Código de Processo Civil. Olha só, o que está dizendo aqui? O parágrafo 2º está dizendo o direito de regresso. Então, ele pode ter ação de regresso contra o credor lá, o cara que ele pagou, afiançado. Olha que agilidade do processo. E no mesmo processo, ele pode peticionar o juiz, né, para cobrar do fiador, do afiançado, do cara que ele foi o fiador. Tá? E, finalmente, último parágrafo, parágrafo 3º, o disposto no caput não se aplica se o fiador houver renunciado ao benefício de ordem, né? Olha aí o famoso benefício de ordem, né? O benefício de ordem, a partir do momento que ele renuncia ao benefício de ordem, ele passa da responsabilidade subsidiária para a responsabilidade solidária. Banco do Nordeste Brasileiro, BNB, FGV 2014, cargo de escriturário. Com relação à diferença entre aval e fiança, é correto afirmar que, vamos lá, diferença entre aval e fiança, ambos são o quê? Garantia pessoal, né? Ó, garantia pessoal, ó, aval é garantia real, errado, ó. Aval é garantia, tá, vamos pegar só rapidamente aqui, ó. Tá, ok, real, né? Aval é uma garantia pessoal, ok. Enquanto fiança é uma garantia real. Não, os dois são garantias pessoais, né? Então já erramos aqui, ó, tiramos duas, né? C, aval é uma garantia constituída em um título de crédito, exatamente. Enquanto fiança é uma garantia estabelecida em um contrato ou carta, exatamente, né? E isso aí é uma grande diferença dos dois, né? D, no aval o credor pode acionar diretamente o avalista, errado. Opa, correto, né? Porque é uma questão de responsabilidade solidária, né? Enquanto na fiança se aciona o fiel depositário, né? Professor, fiel depositário é outro instrumento aqui, é quando há execução de uma dívida, a justiça toma um bem de um cara, provisoriamente, até o julgado do mérito, né? E o cara fica sob guarda daquele bem, o famoso fiel depositário. Está errado, né? E o aval precisa da assinatura do cônjuge, enquanto a fiança não tem essa exigência. Está errado, né? E aí vamos falar de assinatura. Vamos lá. Tanto no aval quanto na fiança, a assinatura do cônjuge é a mesma regra. Qual que é a regra, professor? Se o cara casou no regime de separação absoluta de bens, somente no caso do casamento em regime de absoluta separação de bens, não há a necessidade da assinatura, tá, do cônjuge. Okay? Agora, se o cara casou com regime parcial
ou como de bens, há necessidade da assinatura do cônjuge, tanto no aval quanto da fiança. Gabarito correto, letra C, de casa. Pronto, pessoal, mais uma aula no bolso, né? Muito importante essas aulas, né? Então a gente assistiu aval, tá, tudo sobre aval. Agora, fiança, a gente fez um comparativo. Gente, e seguindo essa escadinha, você vai fixando o conteúdo. Essa sequência é tiro e queda. Vamos lá, momento Michael Jordan, né? Eu falhei vezes e mais vezes em minha vida. E por isso eu consegui, né? Olha aí, né? Então é o seguinte, o erro, a falha, né, gente, é importante para a excelência, para o crescimento, né? Agora é como você enxerga a falha, o erro, né? Você tem que saber o quê? Ressignificar isso, né? Pegar o erro, a falha, com uma experiência negativa, você fazer um aprendizado, e desse aprendizado você tentar melhorar para que isso não ocorra mais, você vai o quê? Evoluindo. São as oportunidades de melhoria. Forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau, fui.